Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Da Vida Cast. Eu tenho uma história incrível para você conhecer. Lembrando sempre que o Da Vida Cast é conhecer histórias e fazer histórias conhecidas. Muito obrigado, eu não sei onde você está agora, não sei se você está no trânsito, se você está em casa, se você está no seu trabalho, mas que Deus abençoe a sua vida. Você consegue achar esse material aqui no meu canal do YouTube, canal do Gilson Gomes, e também nas plataformas da Rede Osana, você consegue achar esse material, e também aí nas nossas redes sociais, no Instagram do Da Vida Cast, da Vida Cast _, também no Instagram da Mônica Schmidt PSI, e também no Instagram do Gilson Gomes Oficial. Lembrando que nós estamos aqui no estúdio da Rede Osana, gravando esse episódio maravilhoso, tem muita coisa boa para você conhecer, um convidado muito especial, a gente já vai apresentar ele, mas antes disso, nós queremos falar dos nossos queridos patrocinadores que nos ajudam a manter essa programação e investem para que a gente possa alcançar mais e mais e mais e mais e mais e mais pessoas. É o Giase Diógenes, consultoria imobiliária na cidade de Capão da Canoa. Giase, um grande abraço. Também a Cutelaria Imperador Bigode, a maior cutelaria do Brasil, na pessoa do nosso querido Júnior Bigode. Temos também a Pizzaria Brazuca. Você que é de Sapiranga, Santo Antônio da Patrulha, chama o Brazuca, vai para lá, que eles têm assim uma estrutura toda muito especial, muita coisa boa, né? Esse programa leva a família lá e vai ser uma bênção. Gráfica Win, da cidade de Tramandaí, chama o Thiago se você precisar de um impresso, precisar de uma placa, precisar de um luminoso, chama lá o Thiago que vai ser muito legal. E a Costa Assessoria Previdenciária, né? Você que precisa consultar a sua aposentadoria, precisa de algum recurso, alguma coisa, chama lá a Costa Assessoria Previdenciária que eles estão dispostos a te auxiliar nesse processo. Eu sou o Gilson Gomes e eu estou muito bem acompanhado aqui da minha linda e amada esposa e também psicóloga... Mônica Schmidt! Nosso convidado, tá tranquilo. Já me que conhece. Legal. Mônica, me diz o seguinte, quem é o nosso... Bom, você tá nervosa antes de começar o episódio, né? Tô ansiosa, tô tão tive feliz. que acalmar a Mônica pra ela... Tava muito ansiosa. Mas quem é o nosso convidado? Quem nós estamos recebendo na mesa do Da Vida Cast hoje? Ai, gente, eu tô muito emocionada, eu tô muito feliz. Meu Deus do céu. Ele é esposo da Miriam. Ele é o pai da Isabel e do Timóteo. Ele é pastor da Cast the Fire de Novo Hamburgo. É o nosso querido pastor Anderson Lima. Seja muito bem-vindo ao Da Vida Cast. Ô, gente, eu tô assim, um misto de alegria, de nervosismo. Há muitos anos que eu não ouvia. Foi meu pastor que cuidou de mim também ali há 20 anos atrás. Ô, gente, que lindo falar isso. Então, mas a gente tinha 22, a gente tinha 22 anos, 23 anos, né? Que legal, que honra, pastor, assim, é um reviver da minha história e convidar o senhor aqui para estar aqui conosco é uma forma de honrá-lo, de honrar você, a Miriam, as crianças também, que agora já são adultos, já tô até casado, meu Deus, já tô ficando velho. Então, muito obrigada, né? E vai ser um tempo precioso para conhecer até outras coisas que a gente não sabia, né, da sua história. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda da Vida Cast. Prazer é meu, Mônica, Gilson. Muito obrigado pelo convite. Quando a Mônica me escreveu no Instagram dizendo, bora, eu digo, bora, quando é que é? Que dia que é? Tô dentro, vamos participar. Vai ser muito legal mesmo. A gente acompanhava um pouquinho a Mônica na época, foi colega da minha esposa na faculdade, então aí a Miriam também comentava, encontrei a Mônica, a gente tá, né? Acompanhava um pouquinho. Deu, vingou. Né? Enfim, é porque a gente acabou indo a Novo Hamburgo, já vai para 11 anos, né, que nós saímos de Sapiranga, e aí quando eu fui pastor da Mônica, e aí acaba que desconecta, né? Muda de cidade, muda de ministério e tudo. Então, prazer. Eu me sinto muito honrado. Muito obrigado mesmo pelo convite, pelo carinho, cara, que eu estou sendo recebido por vocês. Assim, me sinto muito honrado mesmo. Bênção, pastor Anderson. Bom, a nossa proposta aqui de podcast, a gente estava conversando um pouquinho antes ali, mas a nossa ideia, desde que nós começamos a criar esse material, era que nós não queríamos um podcast de lacração, que conseguisse arrancar uma polêmica. Então, a nossa ideia seria poder conhecer a história das pessoas. Porque a gente sabe, hoje em dia, tanto nós quanto o senhor, enfim, a gente desempenha papéis, né? A gente tem papéis, o senhor é um pastor, então tem uma representatividade institucional, tem uma série de papéis que a gente...
E às vezes as pessoas não sabem que por trás aí de um pastor tem um ser humano, né? Tem uma história, tem uma trajetória. E o nosso interesse, embora a gente admire demais, enfim, a posição que o senhor ocupa hoje, tudo que o senhor representa, mas nós queremos conhecer mesmo um pouquinho, alguns detalhes aí de como é que foi, quando Jesus encontrou seu coração, como é que era a sua casa, como é que foi essa trajetória até você chegar hoje como pastor, dirigindo uma igreja extremamente relevante, comunicativa, uma igreja assim que tem apontado um caminho também, não apenas, né, para a sua comunidade local, mas tem envolvido outras igrejas também. Então a gente quer saber de onde é que vem isso. A gente sabe que tudo isso, né, um dia teve o seu primeiro passo, o primeiro culto, a primeira vez que você se decidiu por Jesus. Então, estamos aí, a gente quer conhecer a tua história. Isso que é legal, cara. E eu acho que essa abordagem, acho que ela é muito legal, assim, porque às vezes, de fato, a gente olha para as pessoas a partir da posição. Exato. E é ruim, porque... Primeiro porque, cara, a posição é uma coisa que ela é muito temporária, assim. Transitória. Ela é transitória. E por isso eu gosto de dizer, cara, hoje eu estou na função de pastor, né? nem na posição de pastor ou de líder. É uma função. Posso estar hoje, posso não estar. Mas a identidade da gente, quem de fato a gente é, e é essa história que a gente construiu ao longo, né, de uma vida inteira, que acaba definindo a gente, né? Então é muito legal de vocês terem essa percepção, porque é ali que está a essência de tudo que a gente faz, né? É ali que tá. Então, cara, esse ano vou fazer 51, então fiz 50 na final do ano passado. Olha, então virei a curva, cara. Agora é ladeira abaixo. Eu não sei como é que funciona isso aí, né, cara? É tudo novo. Eita, tô nessa função, cara. Mas eu confesso que quando eu saí do 40 para entrar no 50, me deu aquele negócio de, puxa, velho, agora acho que eu fiquei velho mesmo. Agora acho que não tem mais o que fazer. Antes eu só olhava no espelho e digo, né? Agora tá pesando. Cara, eu sou de uma família. Somos 2 irmãos, eu e o Robson, e a minha mãe são 13 irmãos, já não são mais, né, faleceram, mas vem de 13 irmãos e o meu pai de 9 irmãos. Então, assim, são 2 lados de famílias enormes, assim, né, muito grandes. E pelo lado do meu pai, eles sempre foram muito, assim... Eu não vou dizer displicentes em relação à fé e tal, mas não era algo que na família importava muito. Sim, não havia uma tradição religiosa. Nada, não tinha. De lado nenhum, de natureza nenhuma. Mas do lado da minha mãe, muito católicos. Sim. Tanto que são italianos. Sim. E aí, então, todos os meus tios têm no meio, o nome do meio, algum nome de santo. Então, todos os 13. Né? Minha mãe chama Nelly de Lourdes, né? Sim, a Nossa Senhora de Lourdes. Então, assim, todos têm um nome, porque vinha uma tradição muito forte católica. E minha mãe, quem a conhece, eu sei que tem uma galera aí que assiste o podcast e que conhece, ela tem um problema no lábio, e esse problema, assim, era muito sério. Hoje, graças a Deus, enfim, já fez várias cirurgias e tudo, mas era muito sério quando pequena, assim. E ela era ainda adolescente no interior, menina, na verdade, no interior do Rio Grande do Sul, a família toda do interior, e ela veio para a capital para fazer cirurgia. E olha que interessante, quem abraça aqui na capital ela é o pessoal da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Que legal. Então ela fica hospedada na Assembleia de Deus e é cuidada pelos irmãos e as irmãs da Assembleia de Deus. Então, assim, teve um carinho muito grande ali. Ela começou a ir nos cultos, e acabou tendo uma experiência com Jesus. E ela encontra Cristo nesse caminho. E alguns desses irmãos dela acabam também tendo experiências com Jesus, também... Por conta dessa logística. Não só disso, mas também começaram no mesmo período assim, a ter encontros e com o pessoal da Assembleia de Deus. Então, assim, meu tio, que hoje é pastor na Igreja Batista em Novo Hamburgo, também se converteu na Assembleia de Deus. Uma tia minha, que também foi por muito tempo pastora na Assembleia de Deus, a tia Neiva, também, né, teve um encontro. E aí, cara, começou um negócio muito legal, assim. E aí desenvolveu a fé dela. Ela foi crescendo, conheceu o meu pai, na época ela já tinha parado de ir na igreja, e eles não foram mais, cara. Aí ela casou na igreja católica, mas assim, num sentido, porque tinha que casar em alguma igreja. Sim, então meu pai não tinha religião nenhuma, então, bom, vamos fazer alguma coisa. Só que ela tinha uma semente do evangelho ali. Ficou ali. Tinha uma semente de uma experiência com Cristo. E aí nada contra a igreja católica, enfim, não é esse o ponto, mas
não fazia sentido para ela, até que um dia ela encontrou a Cristo e fez todo um sentido, né? O processo da fé fez todo um sentido. E aí ela comentou com meu pai, e ela disse assim, olha, eu conheci Jesus, e eu gostaria que os meus filhos tivessem... Eu fui apresentado, fui batizado na Igreja Católica, e aí quando veio o meu irmão, já que foi 3 anos depois de mim, ela já conversou com meu pai, disse, cara, não é o ambiente que eu quero, eu gostaria que eles estivessem num ambiente de fé um pouco mais viva do que eu experimentei. E aí então eles começaram a frequentar uma igreja batista na época. E aí meu irmão já foi apresentado, ele já não foi batizado, já foi apresentado e tal. E aí eu lembro ali, eu tinha 3 anos nessa época, eu lembro de num período da minha vida eu frequentar a igreja. Eu estava comentando antes ali, né? Sim. Que eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Eu lembro de um culto, assim, onde a presença de Deus veio. E eu lembro de estar com as mãos levantadas, lágrimas escorrendo, assim. Eu digo, cara, isso aqui é Deus, entendeu? Deus é vivo, Deus é presente. Mas passou, e eu lembro que aos 11 anos de idade, minha mãe parou de ir na igreja e a gente parou de ir. E eu abandonei totalmente a fé, assim, não perdurou, até porque não ia ser uma criança de 9, 10 anos solitária, que ia conseguir, né? Sim. Por isso a importância dos pais estarem juntos e viverem isso juntos, serem referência, né, aos filhos, enfim, serem de fato discipuladores dos seus filhos. Cara, e aí eu lembro que com 15 anos eu peguei meningite. E eu tinha 15 anos. Eu fiquei muito ruim, peguei meningite, fui pro hospital. E era a meningocócica, o tipo B, e tinham 3 meninos, 3 jovens, eu e mais 2 que pegaram. Né? Fica em isolamento, né? Você fica em 3 quartos, mas nós ficamos no mesmo corredor do hospital, Hospital Regina, em Novo Hamburgo. E os 2 meninos faleceram. E eu sobrevivi. E acabei sobrevivendo sem sequelas, assim, eu não fiquei debilitado, a coisa passou bem. E minha mãe me disse, nós precisamos ir na igreja para agradecer a Deus. Nós não podemos deixar de agradecer a Deus. Ela entendia, porque tinha toda uma história de vida, cara. Né? Ela disse, cara, Deus fez algo aqui, não é normal o que aconteceu. Né? Os 2 tiveram a mesma situação e vieram a óbito e tu sobreviveu. Eu dizia, mãe, mas eu não saco esse negócio. Eu lembro que eu falava essa frase, assim, eu não saco esse negócio de Deus, para mim não faz sentido esse negócio de Deus. E na minha cabeça era muito louco, assim, na minha cabeça eu achava que a religião era de fato o ópio do povo e foi um cara muito inteligente que escreveu a Bíblia e um monte de trouxa que seguia. Sim. Essa era a minha percepção de Deus, assim. E eu tinha algumas tias minhas que já tinham tido experiência com Jesus, já estavam caminhando com Cristo, algumas já 2 eram missionárias. Então, assim, já tinha uma história. Já estava fervendo algo no meio da família. Uma que era Dinda minha, do meu batizado, ela me mandava cartas do seminário dizendo as experiências que ela tinha com Cristo. Então, assim, eles mantiveram tentando, né, aquela semente acesa no meu coração. E, cara, nesse período de adolescência, eu digo, cara, eu não quero saber de nada. Eu lembro que às vezes eu subia em escada e eu imitava os pregadores, né? Tipo, zombava dos pregadores e tal. E aí a mãe, não, mas nós temos que ir na igreja. Eu disse, mãe, não faz sentido, nós somos em algumas igrejas, nós somos na luterana, fomos em alguns lugares. E eu disse, mãe, eu não vejo vida, eu não consigo entender essa percepção que tu diz ser. Dela disse, não, então um dia eu vou te levar numa igreja onde tu vai sentir Deus. E eu sabia, cara, que ela iria me levar um dia. Sim. Eu sabia disso. Eu sabia, cara, ela vai me enrolar e ela vai me levar. E eu sabia que existia isso. Porque eu tinha aquela memória dos 9 anos que eu sentia a presença de Deus. Então eu sabia que ela me levaria. E aí, cara, eu sei, né, até é errado falar isso, mas naquela época, com 17 anos, cara, era outro tempo. E ela me disse assim, se tu for comigo no culto, eu te empresto o carro pra te sair depois. Ela me comprou, É um evangelismo radical, né? Ela me comprou com o carro. Cara, e eu fui, cara, fui, então tá bom, já era. Então, bora, vou com o carro e nós vamos, depois eu saio. E aí em Sapiranga tinha o clube, que tinha uma festa no domingo e tal, então eu ia direto pra festa no domingo. Então eu ia pro culto, sentava na última fileira, na expectativa, acaba logo esse negócio, que eu quero ir embora, cara, porque eu quero ir pra festa. E aí deixava ela em casa e ia pra festa. Cara, isso foi assim, uns 3, 4 cultos. E eu lembro que nesses cultos eu ficava olhando assim pras pessoas, tipo assim, por que aquele cara tá chorando? Né? Por que aquele cara tá levantando a mão? Porque eu tava tentando entender racionalmente, cara, né? Tentando interpretar o que estava acontecendo, no auge da minha sabedoria, aos 17 anos de idade. Cheio de experiência. Isso, achando que, cara, sei tudo, tá top. E eu lembro um dia, cara, a pior parte do culto, cara, que eu odiava, era quando eu saudava os visitantes.
Porque eu só queria entrar no culto e ir embora, cara. Eu não queria ser notado por ninguém, eu só queria o carro. Eu só queria o carro. Levanta a mão, visitante. Aí quem tá de visitante? Aí tá, visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer, né? Ah, meu Deus, cara, eu não quero isso. E aí cumprimentava todo mundo e tal. E teve um dia, olha que louco, teve um dia, eu não sei porquê, eu tava no último banco, e eu olhei um menininho que tava de costas pra mim no primeiro banco. Ele tava olhando pro altar, assim. E eu olhei ele, eu não sei porquê que meus olhos ficaram nele. E naquele dia, no saudação dos visitantes, todo mundo saiu se abraçando, eu ficava parado no meu lugar, odiava quem vinha conversar comigo, e eu ficava olhando aquele menino. E ele sai do lugar dele, e ele vem pelo corredor, assim, eu fico acompanhando ele, eu não sei porquê, mas eu fiquei acompanhando ele. Ele parou na minha frente, ele olhou nos meus olhos e disse, Jesus te ama. Virou as costas e sentou no lugar dele. Aí eu pensei assim, Deus? Será que é Deus que está falando comigo? Será que esse foi um sinal de Deus para mim, cara? E aquilo me chamou... Olha isso, cara, era um menino de uns 5 anos de idade. Mas aquilo me chamou a atenção, tipo, cara... Deus está querendo alcançar o meu coração. E aí, eu acho que deu mais uns 15 dias, eu fui num culto de jovens. E aí eu fiz a seguinte oração. Eu disse, Senhor Jesus, se tu existe, se tu é real, se tu é tudo que esses caras estão dizendo aí na frente é verdade, eu quero te experimentar. Eu quero ter um encontro contigo. E eu fui pra frente, dobrei o meu joelho. Cara, eu comecei a chorar de uma maneira incrível, assim. E é aquela coisa que tu não consegue expressar em palavras, é indizível isso, assim. Mas eu levantei dali, o mundo era colorido, a vida era diferente. E às vezes eu dirigindo, eu tinha que encostar o carro porque os meus olhos enchiam de lágrimas, eu não conseguia seguir adiante. E ali, cara, iniciou minha jornada com Cristo, cara, com 17 anos de idade, logo fiz 18. Mas foi ali. Então ali, cara, hoje tudo que eu sou começou naquele dia, cara. Começou nessa experiência com Jesus, né? Que mudou a minha história. E que bacana a insistência dessa mãe, né? Então, cara, então, E sabe o que é legal? Porque às vezes, querendo ou não, tem que haver uma... Claro que é óbvio que a gente tem que construir um caminho de diálogo, mas às vezes precisa ser um pouco mais... Então, e tu sabe que a minha mãe, hoje, vai para 75 anos de idade, ela é a minha principal intercessora, cara. Sim. Até hoje. É aquela que eu... Criou essa conexão. Que eu conto, cara. Ela, assim, ela me manda... Quando eu vou viajar, você conta comigo com as minhas orações. Às vezes eu tô no culto, ela vem e me entrega uma palavra, eu sinto o Senhor te dizendo isso, papapá. Então, assim, houve um... É isso que é, cara. É uma coisa muito louca, assim. Mas os nossos filhos precisam, de fato, sim, ser os nossos principais discípulos. Né? A Bíblia diz isso, cara, como é que eu vou cuidar da igreja se eu não cuido da minha casa? Sim. Então eu preciso investir nos nossos filhos, né? Nos meus filhos, enfim, nos filhos de quem nos assiste, né? Nós precisamos investir, cara. A gente fez uma decisão quando a gente casou, eu e a Miriam, hoje sou casado, né? Obviamente, tenho 2 filhos, mas quando a gente casou, logo eu e a Miriam, ambos trabalhávamos e chegou, olha, quando vier os filhos, como é que vai ser? E aí, vamos botar numa creche, vamos fazer não sei o quê. Eu sei que às vezes é complicado, às vezes a gente precisa, não tem outra opção, tu tem que fazer. Mas na época a gente disse, cara, a gente vai reduzir a nossa vida, o nosso poder aquisitivo, não importa, mas nós vamos discipular os nossos filhos. Nós vamos cuidar dos nossos filhos. E aí a Miriam fez isso, cara. Ela saiu do trabalho, parou a faculdade, estávamos falando antes, né, com a Mônica. A Miriam minha esposa acabou se formando com 50 anos de idade, no sonho que ela tinha, mas ela abriu mão do sonho profissional dela para discipular os nossos filhos. Então, é isso, cara. A gente precisa investir, né? A gente precisa investir. E hoje, graças a Deus, os nossos 2 filhos estão no ministério, estão vivendo de forma preciosa. É um presente de Deus isso, cara. É muito bom. Que lindo. E, bom, então esse encontro, ele aconteceu com 17 anos, né? E eu imagino que nessa fase é uma fase de uma efervescência absurda, né? Muito, cara. E como é que foi essa... porque, pelo que tu me relatou, tu se envolvia com uma série de coisas, né? E agora tu se decidindo na fé, não começou os primeiros conflitos ali, agora, assim, o que eu faço? Cara, alguns sim. Mas eu tive uma experiência muito profunda com Cristo e foi muito radical. Então, assim, não foi aquela coisa que a gente... Porque tem algumas pessoas que elas vão se convertendo. Sim. Né? Tu olha assim, aí às vezes ela tá, às vezes não tá. Sim, sim. Daqui a pouco lá na frente... Dá um start. Cara, comigo não, mano. Comigo foi... Pum! Já mudou as amizades? Já... Isto. E de repente eu comecei a naturalmente cortar vínculos. Eu lembro um dia um amigo meu chegou pra mim e foi lá em casa. Disse, cara, olha só, me convidando pra ir nesse mesmo lugar que eu ia todo domingo. Cara, vai ter a festa, vamos lá. Eu disse, cara, não vou mais. Cara, mas vamos na festa e tal. Eu disse, não vou mais.
Mas por que não? Tipo, cara, que assim, mano, conheci Jesus e tal. Eu tentava não ser religioso, a ponto de dizer assim, não, minha religião não permite. Não era esse o ponto, Sim. era de conseguir dizer, não, cara, de fato hoje pra mim não faz sentido mais isso, né? Aí ele me olhou e disse assim, olha a palavra que ele usou, mas então é verdade que tu regenerou mesmo? Né? Tipo assim, mudou de vida, né? Digo, é verdade, cara, eu de fato encontrei Jesus, mudei a minha vida e tal. Não quer dizer que eu não tinha, olha que louco, né, cara? Não quer dizer que eu não tinha vontades às vezes. Eu lembro que, porque era bem o horário da saída do culto, que lembra, eu pegava o carro e eu ia pra festa. Sim, naquele ritmo ali. Isso. Então depois terminava, cara. E era o caminho que eu passava. Era o caminho que eu seguia para ir embora. Eu passava, teoricamente, naquela avenida que era a principal da cidade. E eu lembro que às vezes eu passava ali e me dava vontade ainda. Aquele negócio assim, sabe? Que, pá, mas e se eu ir mais uma vez ou 2 vezes? E aí eu dizia, cara, sabe o que é? É melhor eu não passar mais nessa rua. É melhor eu fazer uma volta, porque eu acho que eu não estou ainda solidificado o suficiente. Ainda eu notava, assim, tem algumas coisas dentro de mim, ainda que eu tava... Foi muito radical a minha conversão, mas eu... sabia daqui a pouco... Se eu ficar flertando aqui, vai dar bobagem. Eu preciso fazer. E aí eu, cara, fiz voltas. Eu fazia a volta mesmo. Eu saía por outro caminho para não passar na frente, até que muito daquilo que eu não notava que ainda não estava solidificado dentro de mim se solidificasse. Tanto que depois... trabalhando ainda no trabalho que eu estava, numa empresa que eu estava, nós tínhamos que fazer uma apresentação e foi dentro desse lugar que era a boate, que era... Sim. E aí eu digo, cara, como é que vai ser eu entrar lá agora de novo? Eu fui a trabalho, obviamente, mas o ambiente era o mesmo, as luzes eram a mesma, a festa era a mesma, a bebida estava lá, estava tudo lá. E, cara, foi muito louco, assim, porque, cara, quando solidificou aqui dentro, cara, era como que se aquilo eu nunca... tivesse feito parte. Estava ali. Cara, aquilo ali era uma coisa totalmente aleatória. Não fez parte da minha vida aquilo. Então é muito louco, né? Como Jesus faz as coisas. E eu acho que é bom que a gente... Isso gera uma reflexão bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas, quando elas vêm a Cristo, ou até aquelas que já estão... Elas estão sempre procurando isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Como se fosse um jogo, assim, de validação. E eu penso assim, naquele momento não podia. Isso. Mas talvez depois já havia uma consciência, já havia uma construção espiritual. Então, às vezes, não dá para analisar a coisa de maneira seca, assim, né? Eu sempre digo isso, que eu vim de uma realidade de dependência química. Então, também, nos primeiros anos da minha conversão, eu precisei ser absurdamente radical em todas as áreas. Eu era quase um Deus e amor, assim, da vida. Assim. Mas eu não... Mas precisa. Mas eu não critico porque hoje em dia as pessoas não, isso é religiosidade. Não, para mim era uma proteção na época. Né? Óbvio, depois eu fui fazendo pequenos ajustes, algumas coisas foram ficando mais claras, né? Mas para aquele momento era extremamente necessário, né? Então, às vezes, a gente precisa entender esse caminho, né? Esse caminho, achei uma reflexão interessante. A essência, cara, ela é... Jesus fala disso, né? Porque os fariseus, eles abordavam Jesus justamente nessa pegada. Sim. Tá, o que a gente faz? Pode ou não pode agora? Que regra que é? Né? E aí Jesus, cara, vou te falar um negócio, olha só. A lei diz o seguinte, se tu tiver relacionamento sexual com uma outra pessoa, tu adulterou. O que eu te digo? Se tu só pensar... Eu digo, tá, mas como é que eu vou saber agora? Tipo assim, quem é que mede isso? Né? Porque ele tira de algo muito prático e ele joga para, teoricamente, uma subjetividade. Sim. Tipo assim, cara, só eu e Deus sabemos, cara, o que aconteceu na minha cabeça. Ninguém sabe o que está passando no meu pensamento. Né? E ele joga justamente para isso, para dizer, cara, eu preciso estar conectado. É a essência que importa. Exato. Então não é o que eu faço, é a essência, eu estar conectado. Cara, hoje... Se eu for naquele lugar, por exemplo, essa essência ela vai desconectar. Então eu não posso ir naquele lugar. Mas é que eu não posso porque eu não posso. Né? Não é a lei pela lei, cara. É porque existe algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Exatamente. Então a gente tem que buscar isso, cara. Né? A gente fala assim, porque o pessoal fala, a graça ela é permissiva. Não, cara, a graça ela é muito mais profunda do que isso. Ela te joga a uma total dependência de Cristo, cara. Eu preciso depender de Jesus. Do contrário, não consigo. Não vou conseguir viver. Exatamente. Poxa, que reflexão bacana. E pastor, e como é que foi assim quando começou a perceber que Deus não apenas tinha te alcançado, mas que ele tinha algo específico aí com a tua vida? Boa pergunta. Conta aí pra nós. E o que veio de ingrediente junto, relacionamento, enfim, a gente quer conhecer. Vamos. Top. Não, bora lá. Então, se eu te disser, cara, que eu nunca sonhei com o ministério ou pastorado que seja. Não era um negócio assim que eu disse. Não, cara, eu nunca sonhei. Ainda que a Bíblia diz, né? Aquele que almeja, excelente obra almeja.
Mas não era um negócio que eu almejava. Confesso mesmo, assim, de tranquilidade, assim, de coração. Eu lembro que eu via os pregadores e eu dizia, eu acho que eu ia gostar de fazer isso aí. Sim, sim. Assim, me atraía aquilo. Mas não pela posição, Sim, sim. né? Era mais a função mesmo, né? Aquilo que a gente deu a introdução lá atrás. Não é a posição, mas é o que eu quero fazer com aquilo. E eu lembro que eu tinha uma motivação, que era poder levar essa mensagem aos meus amigos. Essa era a minha ideia. Assim, cara, eu quero me preparar para poder fazer com que os meus amigos, essa galera que eu vivia, que a gente tinha um ambiente legal, cara. Tipo, eu não experimentei droga na minha juventude. A gente bebia, mas, cara, não era aquela coisa assim, meu Deus do céu, toda hora bêbado. Não tinha aquela... Sem baderna. Era sem baderna, era uma galera legal, era uma galera top. Eu digo, cara, esses malucos precisam de Jesus. Sim. Entendeu? Eu preciso levar Jesus para eles. Então eu disse, Senhor, eu vou me preparar para que eles conheçam. Se eles vão querer ou não vão querer, bom, é uma outra coisa. Mas eu quero poder levar essa mensagem para eles. Então eu comecei a me preparar para isso. Essa era a minha intenção. Então, alguns eu consegui, né? Alguns amigos a gente conseguiu alcançar, outros eu não consegui, e enfim. Alguns eu ainda tenho expectativa de alcançá-lo, quase 40 anos depois, mas ainda tenho essa expectativa de alcançá-los. Mas ali foi, cara, começou assim, e é o natural. A coisa foi acontecendo. Eu lembro do meu pastor, que eu tenho uma dívida eterna de amor com ele. Ainda uns 15 dias atrás, estava tomando um café com ele. Eu reforcei ele, que foi meu tio, mas que ele acreditou em mim, que foi o pastor Neuci, da MPCV de Novo Hamburgo. Cara, o bicho me botou para pregar num domingo à noite. Eu tinha 18 anos de idade. Cara, eu não sei se eu boto um menino de 18 anos. Eu não botei o meu filho de 18 anos, cara, para pregar num domingo, né? Ou a minha filha, e ele investiu em mim, cara. Então, assim, e Deus foi gracioso, que ele foi respaldando, as coisas foram acontecendo, e ao natural, esse espaço ele foi acontecendo. Sim, começou a ficar notório o teu chamado diante da comunidade. Isso, e eu acho que esse é o legal também, né? Sim, a comunidade que valida. Isso, precisa ser validado por isso. É a comunidade que faz esse reconhecimento. E aí foi acontecendo, cara, ele foi acontecendo. E aquilo queimava no meu coração. Eu lembro que eu tinha 22 anos, fui consagrado evangelista, né? Então tinha todo esse processo. E aí conheci a minha esposa, um pouquinho antes, eu casei com 22. Então, um pouquinho antes já começamos esse relacionamento e tal. E eu digo que minha família são os meus heróis, assim, a minha esposa e os meus filhos. Sim. Porque eles abraçam as ideias malucas, cara, que o Espírito Santo coloca na vida da gente, e eles estão juntos, assim. O pastor tem ideia maluca. Cara. A cabeça de um pastor é E eles vêm junto. Eles vêm juntos sempre, assim. E, cara, um dia eu lembro dessa conversa, um dia eu falei pra ela assim, Miriam, nós éramos namorados, noivos, sei lá. Eu não sei se eu vou conseguir te dar filhos, porque eu não sei como é que vai ser lá na frente e tal. Mas eu sei que eu vou dar a minha vida inteira para que nós vejamos filhos de Deus nascerem, né? Poder ver almas serem alcançadas e salvas. Tu topa isso comigo? E ela disse, bora. Tô contigo nessa, é nós. E aí foi, cara. Então a gente começou assim juntos no ministério, né? A gente começou trabalhando juntos e servindo a igreja local em Novo Hamburgo. Já tínhamos começado nessa época Sapiranga, né? Implantando ali a congregação em Sapiranga, que a pastora Vânia foi a pastora depois. E, cara, a gente começou esse trabalho assim. E eu lembro... Foi em 99 isso. Foi quando Deus me chamou de tempo integral, para estar de fato de tempo integral. Que tirou da... Isso, tipo, cara, não quero. Porque assim, os meus pais eles eram empresários, eles tinham 2 empresas, e a expectativa deles era que eu e meu irmão assumíssemos, obviamente, essas empresas e, cara, fôssemos grandes empresários cristãos e que sustentassem a obra de Deus. Que tá muito legal, cara. Sim, sim. Massa. É um baita propósito. Top, excelente. Cara, mas não combinamos com Deus esse negócio aí, né? Foi um acordo entre nós. A gente não combinou com Deus isso aí. E Deus tinha planos diferentes disso aí, cara. Obrigado. E Deus tinha plano diferente, cara. E aí foi um momento que Deus me chamou para tempo integral. Eu tava casado, a gente não tinha filhos ainda. Só que assim, não foi um convite, cara, que eu recebi de um pastor dizendo assim, olha só, eu gostaria que tu viesse trabalhar de tempo integral, então eu vou te dar um sustento e a coisa vai funcionar. Não, cara, eu ouvi do Senhor, eu quero que tu pare tudo. Ah, não teve um suporte, vamos te dar uma pré-benda aqui, enfim, nada. E tal. Eu quero que Deus falou comigo, eu quero que tu pare. Eu digo, cara, esse negócio não vai funcionar, mano, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo.
E aí eu digo, como é que vai ser, cara, eu não posso ser irresponsável, eu tenho uma esposa, tá tudo assim, eu não posso ser responsável. Mas eu tava ouvindo isso do Senhor. E aí nós fomos para um encontro, cara, em Minas Gerais, com o pregador Dave Robertson. E era um encontro assim, era muito legal, que era num hotel fazenda, as ministrações eram de manhã e de noite e tal, e ele fazia 2 ministrações de manhã, então ele fazia assim, uma palavra, um intervalo de uns 15 minutos para um café, banheiro e tal, e mais uma palavra. E ele pregou aquela primeira manhã, a primeira palavra, e sei lá do que ele estava falando, e Deus falando comigo, cara, tempo integral, tempo integral, tempo integral, e ele falando lá e eu aqui, cara, ai. E aí ele deu um intervalo de 15 minutos e eu fui tomar meu café. E eu fui pro mato, cara, peguei um café e fui pro mato. E eu digo, Jesus, cara, como é que vai ser isso aí? Como é que eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe que o sonho deles foi por água abaixo, que eu vou abandonar tudo, chutar o balde? Como é que eu vou falar pra minha mulher que não sei se a gente vai ter o que comer, né? E como é que vai ser esse negócio todo? Cara, voltei pra reunião, sentei na reunião, o pregador, David Robson, pegou o microfone, de novo, não lembro sobre o que ele estava falando, ele aponta assim na direção onde eu estava e diz, tu que está pensando se é Deus ou não que está falando contigo sobre estar de tempo integral, eu quero te dizer, é Deus. E virou. Complicou. E voltou falando o que ele estava falando. Era difícil, como mais difícil ainda. Então, cara, aí eu digo, pronto, e agora? Cara, isso foi em agosto. Eu conversei com a minha esposa, eu falei pra ela, disse, não, tô dentro, por isso que eu digo. Né? A minha heroína, ela tá comigo, disse, não, tô dentro. E eu ficava, como é que falar com meu pai e com a minha mãe? Eu digo, cara, não vai dar. Eu esperei em novembro, que era meu aniversário. Eu digo, eles não vão brigar comigo no meu aniversário. Dia do aniversário. Fui no dia do meu aniversário, fiz uma festa, chamei eles. Digo, deixa eu contar um negócio pra vocês. Agora veio o bolo. Já que Eu tenho uma notícia pra te Criei dar, um clima, mano. criei um clima. Agora veio o bolo. Tenho uma notícia. Fui. Cara, e meu pai, que ele era um novo convertido, assim, na época. Ele não estava ainda muito solidificado na fé. Ele tinha acabado de se converter e tal. Ele olhou e disse assim, Deus já havia falado comigo. Nossa. Olha só. E acabou que ele só pediu, eu só preciso que tu me ajude a treinar pessoas, preparar pessoas para te substituir. E aí eu fiz, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, preparando pessoas, março do ano seguinte, março de 99, comecei de tempo integral, sem receber salário de ninguém, cara, sem nada. E por um ano, Deus nos sustentou. Muitos disso, cara, os meus pais me ajudaram, meu irmão, enfim, muitos disso, cara, assim, eu via esse sustento da parte do Senhor fluindo de pessoas que um dia sonharam comigo, fazendo outra coisa, e quando Deus falou, eu disse, não, cara, então, beleza, ainda que seja contrário àquilo que a gente imaginou, mas eu entendo que é do Senhor, nós vamos abraçar junto. E aí foi, cara, começamos o ministério, começamos de tempo integral, fiquei em Sapiranga daí, começamos ali a colheita em Sapiranga, né, junto com a pastora Vânia, e ficamos ali, cara, quase 20 anos, cara, nessa jornada. 20 anos? Deu quase 20 anos. Eu tenho muitas lembranças desse período aí, né, claro, ali da minha adolescência. E essa questão da Miriam com as crianças, isso me marcou muito, né? Eu me lembro de um dia que era muito frio e ficava aquela porta aberta ali para receber as pessoas que vinham pro culto. Era muito frio lá dentro, né? Era muito frio. Gente, era muito frio. Nossa, a Miriam com casacão e as crianças pequenininhas ali junto. E eu pensava, meu Deus, eles estão... E retiros e tudo que tinha, tava pastorando, assim, e a Miriam lá com as crianças. E isso, assim, sempre foi um espelho para mim e para minha família. Teve uma época que nós ficamos sem louvor. Por alguma razão, a gente ficou sem louvor na igreja. E aí ficou eu e a Miriam tendo que fazer. Graças a Deus que não é mais. Mas na época... Mas a Miriam canta bem. A Miriam canta bem. Cara, mas a Miriam, ela cantava com o Tim naquele tiracolo, assim, que tu amarra ele no peito, e ela cantava aqui com o guri com a cabecinha aqui, a parada aqui, ó. Era assim, cara. Então, o Tim, com 12 anos, ele foi no primeiro culto. 12 dias, ele foi no primeiro culto dele. Ele tinha 12 dias, participou do primeiro culto. Então, e pequenininho, assim, tocando bateria. Eu me lembro disso. Isso, lembro da Bel cantando, toquinho de jeito. Isso. Olha, gente. Cantando Cassiane. 500 graus. Bruna Carla. Cantava. Bruna Carla. Pastor Anderson, e como é que começou esse flerte aí com a igreja internacional? E, enfim, como é que começou essa história aí? Então, ela começou lá atrás, cara, em 97, quando a gente foi a primeira vez, eu e a pastora Vânia, a gente foi para Toronto. Eu, particularmente, não sabia exatamente o que estava acontecendo lá, mas o fato é que teve um grande despertamento em Toronto, começou em 94, enfim, muitas controvérsias e tal, mas o fato é que por 12 anos eles ficaram com cultos ininterruptos todos os dias, né? Um agir de Deus muito precioso, um mover de Deus muito precioso. E a gente montou essa parceria com eles lá, e começamos a frequentar, ir todo ano para lá. E quando a gente voltou em 97, a nossa igreja virou de perna pro ar, assim, foi uma loucura, cara, um mover de Deus. Eu lembro, foi muito louco, assim, porque, cara, a nossa igreja era uma igreja batista.
Então nós éramos assim, éramos renovados, acreditávamos no mover do Espírito Santo, mas, cara, era tudo muito quadradinho, assim, tinha tudo muito arrumadinho. Entendi. Então não dava, assim, muito retetê, não tinha muita coisa, não tinha. A gente acreditava nos dons e tal, mas enfim. E eu lembro que quando a gente voltou, cara, foi o primeiro culto, até foi eu que preguei. Foi numa quinta-noite. Eu fiz a minha pregação normal, fiquei atrás do púlpito, fechei o meu olho, pedi para algumas pessoas que quisessem vir à frente, elas vieram à frente e eu, de olhos fechados, comecei a orar assim. E quando eu abri o olho, tá todo mundo no chão. Eu digo, oi, o que aconteceu aqui, cara? Que bomba que largaram aqui, assim. Foi muito louco, assim, cara. Foi um mover de Deus muito, muito precioso. E aí, cara, virou a gente, né, de pernas pro ar a igreja. E aí, eles nos procuraram em 2009 para implantarmos aqui no Brasil uma escola de ministérios, que era um treinamento de jovens, eles ficavam 5 meses com a gente, moravam com a gente, e depois saíam, vinha outra turma, 5 meses. Então, assim, a gente passava o ano trabalhando com essa gurizada. Essa visão veio de lá? Veio de lá. Eles começaram a treinar jovens lá dentro do avivamento, Sim. dentro desse despertamento, e a ideia era capacitar esses jovens no mundo. E aí a primeira escola de ministérios fora de Toronto foi com a gente aqui. Nossa, que legal. Muito notoriedade, legal. Hein? Foi muito legal. E aí eles, não, a gente quer que seja no Brasil e tal, e vamos fazer. Então bora. E aí começamos, eu e a Miriam, minha esposa, fomos os diretores. Cara, e começamos a viver isso, né? 2009, 2010, foi muito louco, assim. E a gente amava aquilo que acontecia ali. Porque era uma coisa muito louca, assim, o que a gente vivia nos alunos. Imagina, cara, era adoração todos os dias de manhã. A gente acordava e ia adorar, vamos adorar. Então, bom, tu viveu um pouco... cara. Então, cara, tu tá ali direto, ministração. Então, a galera tendo experiência com Deus. Era um negócio muito doido, assim. E aí, cara, olha que loucura. Eu nunca imaginei fora da colheita, eu não me imaginava. O pessoal pensava assim, cara, tu pensava um dia ser pastor de uma igreja? Não. Aquilo, não, cara, anseio, não era um anseio. A gente não tinha isso, eu não tinha essa pegada, não era uma coisa que eu, cara, vou maquinar, vou planejar e vou montar. Não tinha uma intencionalidade. Zero. Sim. Zero. Me imaginava a vida inteira ali junto, vivendo essa realidade ali em Sapiranga. Cara, porque pra mim, de novo, eu não sonhava com isso. Eu queria, Senhor, eu quero fazer o que tu quer que eu faça e tá certo. Se eu tiver a função de tal coisa ou não, eu não estou nem aí na função, muito menos posição. Eu só quero cumprir aquilo que tu me chamou para fazer. Pronto, eu quero estar no centro da tua vontade. Esse era sempre foi e continua sendo meu sonho. Eu tenho um sonho de vida que é poder chegar no final, como Paulo, olhar para trás e dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fiz o que precisava ser feito. É isso, eu quero viver para isso. Né? Cara, e aí nós tivemos, em 2012, cara, um problema lá com um vizinho que se incomodou com os alunos, e eu sei que os alunos faziam bagunça mesmo, né? É normal. E aí ele se incomodou com a gente e tal, e chamou a polícia, e deu um BO e tal, e tivemos que ir diante do juiz. Cara, no fim não deu nada, o juiz disse, cara, eu morei em colégio interno, é assim mesmo, né? A gurizada faz barulho mesmo e tal. Mas a gente acabava incomodando ali, cara, aquela situação. E aí a igreja ela não existe para incomodar, ela existe para abençoar. Então eu me sentia desconfortável com aquela situação. Sim. Então eu já começava com a galera, pessoal, porque era no centro da cidade. Então, e às vezes os guris passavam mesmo. Nesse dia que ele chamou a polícia até não se passaram, mas eles se passavam. Porque às vezes vai é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha, vai somando pouco, e o cara tá estressadíssimo. Isso, deu. E aí, enfim... E aí, cara, às vezes acontecia, tipo, a gente tem uma reunião um pouco, a galera se exaltava mais, ou uma libertação, um negócio, ele me ligava, precisa de ajuda e tal, pra acalmar o pessoal. Eu disse, não, pode deixar que eu dou um jeito. Eu falo, galera, menos. Eu digo, cara, não dá. Eu preciso achar um lugar para eles, eu preciso achar um espaço para que eles possam viver, ser jovens, né? Mas no dia, olha que louco, no dia... da audiência com o juiz, eu estava indo a Porto Alegre, eu estava em Porto Alegre na época, eu estava dirigindo, indo a Porto Alegre chorando de manhã cedo, né, porque a 116 aquela, já é confusa hoje, aquela época era pior, não tinha 448 ainda. E cara, eu orando e chorando e dizendo, Senhor, nos dá uma solução. E Deus falou comigo e disse, implanta uma igreja com esses alunos. Dá a eles a experiência de viver um ambiente de igreja e eles vão ter essa experiência e, de uma certa forma, a igreja vai também dar o suporte, porque nós precisaríamos um suporte financeiro para isso, porque a escola não se bancava fora, porque a gente estava usando um espaço da própria igreja ali, né? Então, ela se mantinha, se autossustentava, mas a gente não pagava aluguel e tal, a gente pagava o que gastava. O custo estrutural era mínimo. Né? Água, luz e tal, essas coisas assim, mas a estrutura ali não. E aí, eu digo, cara, será que é de Deus? Será? E aí isso foi dia 20, eu lembro até hoje, cara, foi dia 28 de outubro, quando teve essa audiência. E aí no dia 2 de novembro, pouco depois, assim, teve um menino, cara, que
ele não se quebrou a escola inteira, ele foi durão, assim, a escola inteira. E era um menino que era adotado, ele era um órfão que foi adotado. E ele, cara, ele foi durão a escola inteira, assim, já estava na finaleira, a escola terminaria em dezembro, já era novembro ali. E era uma ministração de paternidade, onde estava falando sobre o coração paterno de Deus, Deus Pai e tal. E de repente, eu estava na minha sala e ele desce, era no segundo piso a aula, ele desce gritando e chorando, assim. E eu saí correndo na rua pra mandar ele calar a boca. Cara, o vizinho vai... Eu acabei de sair de uma cara, não, cala a boca, velho. E como era 2 de novembro, era feriado, o cara não tava em casa e tal, foi top. Só que eu digo, cara, não dá. Eu preciso criar um espaço onde eles possam ser eles mesmos, né? Onde eles consigam, se quiser gritar, gritar, se quiser chorar, chorar, se quiser rir, rir, mas que sejam jovens. E eu digo, eu acho que é de Deus mesmo, cara. Eu acho que foi Deus que falou comigo naquele dia de nós implantarmos uma igreja. E eu fui falar com a pastora Vânia, apresentei a ideia para ela. No primeiro momento ela pensou assim, cara, não sei e tal. Passaram-se 15 dias, ela disse, vai. Vai, é de Deus, vai. Eu digo, vai, será? Vai. Então vai. Né? Então vamos. Porque, tipo, como é que vai ser? E aí, claro, a gente precisava, né, se vamos implantar uma igreja, não podia ser em Sapiranga, porque a ideia não era causar nenhum constrangimento, nenhum desconforto na igreja local. Afinal, passei quase 20 anos ali. Então não era dividir igreja, não era nada disso. Era, de fato, poder somar com o reino. Sim. E dar a esses alunos uma experiência. Né? Então começamos a procurar lugar para implantar essa igreja, que nasceria da escola de ministérios. Então, nascendo da escola de ministérios, elas seriam Catch the Fire, né? Porque era a escola que estaria implantando, porque a escola era Catch the Fire. Sim, né? entendi. Eu, como diretor da escola, eu respondia para Toronto, né? E como pastor em Sapiranga, eu respondia para a pastora Vânia, que era minha pastora. Então, eu tinha 2 chefes, né? Então, assim, como eu peguei a escola e a gente jogou a escola para Novo Hamburgo, que foi onde a gente entendeu, os meus pastores, os líderes continuaram sendo Toronto, né? Foi aí que nasceu essa ideia da CTF Novo Hamburgo, né? Ali. E aí foi, cara. A gente começou, Senhor, e aí como é que vai ser esse desafio, né, de implantar aquele frio na barriga? Não sabia se ia dar certo ou não, né? Aquela coisa, será que vai? Alugamos um prédio pela fé, pedimos carência de 3 meses, esperando que em 3 meses... Lá na frente. Que pessoas apareçam para a gente conseguir pagar esse aluguel, né? E os alunos chegaram e não tinha nem luz no prédio ainda, né? A gente brinca que foi um jantar romântico, porque era luz de vela, né? Porque não tinha nada. E até eles chegarem, a gente, né? Enfim, conseguimos. E começamos a CTF, 11 anos atrás. Começamos a CTF ali em Novo Hamburgo, né? E eu lembro... Primeira vez que juntou 25 pessoas, cara. Foi um negócio muito doido. Nossa. Eu digo, avivamento, cara. Né? Nossa. Tá 25 pessoas, cara. Que legal. Conseguimos juntar gente. Porque assim, a gente não tinha nem cadeira. O pessoal trazia cadeira de praia, né? Assim, o som era emprestado. Foi aquela coisa assim, muito, muito legal, assim, né? E foi, cara. Então, hoje, 11 anos depois... A gente está vivendo o que a gente está vivendo e podendo experimentar isso, cara, tem sido muito legal, assim, tem sido prazeroso demais. Foi muito desafiador, né? Mas tem sido um prazer enorme, assim. E tem sido muito legal também ver, que eu digo assim, o pessoal diz, cara, o que tu atribui, não vou dizer o sucesso, né? Mas o resultado da igreja, né? Assim, cara, 11 anos depois, a gente está estabilizado, temos hoje prédio próprio, a gente conseguiu algumas conquistas, assim, que foi legal, tem uma quantidade de pessoas razoável, considerável, assim, que a gente consegue, né, tocar, abençoar, transformar. A gente tem batizado mais ou menos umas 200 pessoas por ano, assim, cara, tem sido muito legal, assim, ver essa transformação. Sim. Né? Nesses últimos anos, não foi sempre assim, né? Sim. Mas no ano passado e iniciamos esse ano da mesma forma. Há um crescimento nos últimos anos. De batismos, assim, então, cara, que massa, né? Tu vê isso acontecendo, essas coisas, né, tocando pessoas, tem sido muito legal. E uma das coisas é isso, assim, cara, a igreja em Toronto, ela carrega alguns valores que para nós foram fundamentais, que a gente via acontecendo dentro da escola de ministérios, a transformação nesses alunos, que a gente diz, cara, como é que vai ser isso de repente numa comunidade? Né? Como é que vai ser isso numa comunidade de fé? Aqui dentro, no ambiente mais fechado, a gente tem fica mais fácil de propagar, né? Isso, porque aí eu tenho... pessoal que vem de fora com uma outra carga. Isso, que eu não tenho gerência sobre várias... fatores ali que, enquanto eles estão comigo ali, eu tenho, né? Sim, porque eles têm uma linguagem, eles têm um modo de tratar e tal. Exatamente. Então tem vários fatores ali que eu consigo e que fora não. E, cara, tá sendo muito legal. O pessoal tá conseguindo muito ser transpassado por esse que era apenas um
Algo dentro da escola e... E foi, parece cara. que ampliou. E deu certo, assim. Foi muito Nossa, legal. que legal. Então tá sendo muito bom. Assim, é recorrente as pessoas chegarem e dizer assim, cara, a sensação que eu tenho é que eu estou aprendendo um novo... Aqueles que vêm de outros... Quem se converte com a gente, beleza, tá ali, Sim, né? sim, É o que já já tá ali. Sim. Mas quem vem de outro lugar, ele diz assim, cara, a sensação que eu tenho é que eu estou aprendendo um novo evangelho. Parece que eu estou conhecendo, de fato, um Jesus novo, cara, assim, que me transformou mesmo, assim, né? Porque a ênfase da CTF, ela é muito relacional. Por isso que a gente falava antes no início, né, naquela primeira parte. Às vezes a gente está atrás da regra, né, do, cara, eu quero viver isso aqui. Então eu encaixo aqui, o que eu tenho que fazer? Qual que é? O que pode, o que não pode, sim, né? Sim, qual que é o código aí? Isso. E a gente tenta trazer o cara pro relacionamento, cara. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É ovelha de Jesus? Você precisa ouvir a voz de Deus, cara. Não que eu não possa ser profeta na tua vida, não que eu não possa ter voz pastoral, e quero ter, e quero poder, né, falar contigo, mas, mano, tu precisa ouvir Deus, mano. Tu precisa saber o que Deus... Porque um dia é tu que vai responder isso diante do Senhor, né? Que lindo isso, nossa. E eu me lembro muito, assim, que o pastor... sempre, assim, coisas que me marcaram, mas o pastor sempre falava muito sobre santidade e sobre ouvir a voz de Deus, né? Como o Dilson estava falando dessa questão dos podes, não podes, né? Porque a partir do momento que tu te aproxima de Deus, ouve a voz dele, tu vai ter a certeza de que tu tá fazendo aquilo que é correto diante dele, né? E a santidade faz com que tu consiga perceber as coisas de uma forma mais celestial, mais pura, né? E consiga andar com retidão. Eu me lembro muito disso, né? Santidade, santidade, santidade para a juventude, né? E isso ainda é muito nas pregações hoje, ainda é muito a sua bandeira. Mas ela eu acho que é uma diferença, eu não quero me alongar na resposta, mas existe uma diferença entre santidade e retidão. São coisas distintas. Então, assim, quando a gente diz assim, a gente pensa assim, isso é natural, quando a gente pensa assim, cara, tem que viver em santidade. O que a gente pensa? A primeira coisa, não pode pecar. Beleza, isso aí, não pode pecar, beleza. Mas passa na cabeça da gente uma lista de coisas de não podes, assim. Sim, cara, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo. Não posso. Então, para viver em santidade, eu não posso fazer um monte de coisa. Cara, esse não posso não é santidade. Esse não posso é retidão. É porque daí se pudesse, faria. Por isso, o cara pode estar fazendo tudo corretamente. Então ele está vivendo em retidão, mas não necessariamente em santidade. Santidade é outra coisa. Santidade ele vai além disso. Né? Eu brinco sempre, assim, quando eu falo de paternidade, eu falo disso. Assim, é que nem a gente vai, por exemplo, sei lá, eu tive um problema, colesterol, não posso mais comer coisa gordura e tal, tá na beleza. Aí o médico disse, se tu continuar comendo, tu vai morrer. Então tá bom. Eu aprendi que a gente tem duas formas de viver saudável. Uma é, tu sai depois com os irmãos na igreja, senta na lancheria lá, o cara do teu lado pede um X-Bacon, um monte de coisa e milkshake, coisa arada, o outro pede isso aqui, e tu pede um prato de alface com frango grelhado e um copo d'água. E aí tu tá ali comendo e louco pra dar uma bicada no X-Bacon do cara ali, né? E suando, mas não come. Cara, não vou comer. Cara, não comi, top, não comi, beleza. Cara, ele tá vivendo saudável? Tá, mas tá vivendo uma vida miserável, porque ele tá comendo a salada, mas querendo dar uma bicada no X-Bacon do maluco do lado. Ou tu aprende a que, cara, salada vai ter o seu sabor, o frango grelhado vai ter o seu sabor. Aprender o que é isso de dentro para fora, que a água vai ter sabor, enfim. E santidade é mais ou menos a mesma coisa, assim, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você continuar pecando, você vai morrer. Então tem duas formas também. E aí o que acontece? O cara tá aqui, não, mas eu não posso pecar. Aí eu brinco, né? De repente vem ali, né, o tentador, ele vem passando ali, diz, cara, mas eu não posso. E aí passou de, ufa, cara, nossa, não toquei. Beleza. Mas está vivendo uma vida miserável. Porque ele está aqui, mas está querendo estar lá. Né? Ou tu aprende que, não, cara, vida saudável no espírito é prazerosíssimo. Desfrutar, né? É poder entender de dentro para fora esse processo. E aí que eu digo a diferença entre retidão e santidade. Cara, eu posso fazer as coisas certas. Mas o fazer as coisas certas não necessariamente diz que eu estou vivendo reto, não diz que eu estou vivendo em santidade. Eu posso casar virgem e não necessariamente casar puro. Exato. Né? Eu entendi. Então assim, ele é de dentro para fora. Por isso que quando Jesus não, né? Mas o texto de Hebreus fala, se referindo a Jesus, que ele diz assim, que o pai, ele disciplina os seus filhos, e ele disciplina e ele açoita todo que recebe por filho, né? E diz, pô, mas é uma palavra dura de paternidade, mas o pai nos disciplina e nos coloca em disciplina, e ele diz assim, porque eu quero que todo, verso 10 de Hebreus 4:10, é 12:10, não lembro mais, mas é isso aí, é o verso 10 ou do 4 do 12. E ele diz assim, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Em outras palavras, o que Deus está querendo dizer com a gente? Cara, eu quero que tu seja igualzito ao Pai.
Eu quero que tu saia como teu pai. Olha que doido. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. E a gente lê esse verbo ser em fazer. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Fazer santo. Não é o que tu faz, é quem tu é, cara. Exato. É de dentro para fora. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Assim. Então, eu continuo falando sobre santidade, eu continuo ministrando forte sobre santidade, mas não numa estrutura, de novo... Não dizendo que é proibido o hambúrguer, mas dizendo que é bom a salada. É isso. Entendi. Aprenda o sabor disso aqui, mano. Que é isso que eu acredito que Jesus conseguiu viver sem pecado. Porque ele diz, cara, eu não preciso ir lá, mano. Eu não vou trocar minha família, minha esposa e os meus filhos por alguns minutos de prazer com uma que eu encontrei na rua. Não vou fazer isso, porque eu descobri que, cara, não faz sentido eu trocar isso tudo por aquilo ali. Então, eu começo a viver em santidade, né? Nesse sentido, assim, algo de dentro para fora. E com essa abordagem, eu acho que fica bem claro, né, aquela expressão, prazer na lei do Senhor. Prazer. É isso, exatamente. Não a lei como uma coisa punitiva, enfim. Pô, que legal. Eu gosto de conversar com a galera o seguinte, tem uma diferença entre... a regra e o princípio. E se a gente entende isso, cara, a vida da gente facilita pra caramba. Que é o seguinte, cara, o que é mais importante? A regra ou o princípio? Com certeza o princípio é mais importante. Mas a regra, ela existe para preservar o princípio. Então, nós proteger. Então, assim, se eu entendo o princípio, eu não importo com a regra. Por exemplo, na época da escola de ministérios que eu estava falando antes, a gente tinha uma regra. Ó, todo mundo tem que estar aqui às 10 da noite, né? A gente estava em Novo Hamburgo, era uma região ali que era perigoso caminhar à noite. Então, assim, cara, tem que estar às 10 da noite por uma questão de segurança. O princípio é a segurança. A regra é esteja no prédio às 10 da noite. Então, assim, quando a galera entendia que nós estávamos preocupados com eles, cara, preservá-los. Era de boa, né? Agora, quando eles não entendiam, mas eu sou adulto, cara, pô, tenho 25 anos, agora 10 horas eu tenho que estar no prédio. Mas se eu entendo o princípio da proteção, a regra é tranquila. A Bíblia é a mesma coisa, cara. Sim. Se eu entendo o princípio, cara, eu vou seguir a regra. Para mim, ela tá me protegendo, né? É muito louco isso. Pastor, para nós encerrarmos aí esse episódio, que foi cheio de... Mas vai dar certo. Mas vai dar tudo certo no final. Mas, pastor, eu queria saber um pouquinho assim, porque o que eu tenho, um pouco que eu sigo, enfim, me alimenta um pouco do conteúdo aí que tem disponível seu aí nas redes sociais. Eu vejo uma preocupação, até nós estávamos falando em off aqui, não apenas com a igreja de vocês, enfim, o projeto. Então há uma preocupação também em formar pastores, auxiliar, ser um braço a outras igrejas. E eu queria que tu falasse um pouco disso, em que momento tu entendeu que deveria também abraçar essa iniciativa e não olhar apenas para o prédio lá da sua igreja e poder oferecer esse suporte relacional, né, que é a ideia que vocês têm desenvolvido. Explica um pouco melhor aí, que eu queria poder entender também isso. Tá, top. Cara, assim, eu acho que passa também um pouco assim, pelo fato de que eu entendo que eu fui chamado para ajudar pessoas. Sim. Eu nasci para isso. Sim. Então, cara, não importa quem sejam essas pessoas, e eu vou estender a mão. Se o cara precisar de ajuda, eu vou estender a mão. Sim. Então, às vezes, eu digo, mas aquele cara te traiu um dia. Tá, mas não importa, mano. Ele precisa de ajuda, eu vou estender a mão para ele. Mas aquele cara fez não sei o quê. Cara, mas não importa. Ele precisa de ajuda? Eu posso ajudar? Eu vou estender a mão para ajudá-lo. E hoje a CTF, ela tem valores que para nós foram sensacionais. E que eles foram preciosos demais. E que nos ajudaram nesse processo de implantação da igreja. Que foram fundamentais. Né? Que eu estava comentando antes ali desses valores. Eu digo, cara, isso aqui é muito bom. Então, assim, talvez nem todo mundo vai querer. Não precisa. Mas talvez tenha alguns aí, cara, que estão precisando disso e que talvez nem saibam que estão. Ou que saibam e precisam que alguém estenda a mão. Foi aí que surgiu a ideia de, cara, existimos para poder, então, contribuir na tua vida, poder ajudar alguns ministérios, alguns pastores. Foi que a CTF, ela nasce, essa rede de igreja nasce, né? Na época, quando nós plantamos, há 11 anos atrás, nós fomos a 10ª igreja implantada no mundo e a primeira na América Latina. Hoje nós somos 19 igrejas na América Latina. E são quase 200 igrejas no mundo. E hoje a América Latina, então, se construiu do México para baixo uma estrutura. E a CTF se organizou assim, né? México para baixo uma estrutura, a América do Norte outra estrutura, Europa e África uma estrutura, Ásia e Oceania outra estrutura. Se criou assim, Oceania uma estrutura e Ásia outra estrutura. E com líderes específicos e cuidando dessas igrejas, aí vai, né, escalonando assim para ir podendo estar junto. Para poder oferecer isso. Então a gente constrói materiais, produz vídeos, textos, artigos,
buscando auxiliar os pastores, né? A gente conversava antes, né, no off ali. Cara, a gente tem muita informação hoje na internet para estudar teologia, para aprender sobre princípios bíblicos, grego, hebraico. Muita informação técnica, tem muita informação. Das mais variadas. Das mais linhas, variadas. né? Teológicas. Mas a gente não tem muito, cara, falando em igreja. Está começando a surgir agora. Mas não tem muito sobre gestão de pessoas, para cuidar de pessoas. Como o pastor, primeiro, se gesta, como ele se cuida, porque ele também tem dificuldade. Cara, o que eu conheço de pastor que não usa agenda, por exemplo. Entendeu? Ele não tem uma agenda, um calendário onde ele coloca as coisas, onde ele se organiza, onde consegue olhar e dizer, pô, estou evoluindo, estou crescendo. Não tem, de autogestão. E de gestão da sua própria igreja. Então a gente procura ajudar esse processo, nessa gestão. E mais do que isso, eu acho que talvez esse é um grande ponto, cara, que a CTF hoje tem, que é o relacionamento. De ser relacional, de estar perto. Por exemplo, nós tivemos um encontro agora, um encontro regional, esse sábado passado, né, do que nós estamos gravando aqui, que foi ali no Novo Hamburgo. Vieram os pastores que puderam e vieram estar. E nós passamos o dia inteiro. Então, cara, nós tivemos momentos de adoração, momentos de orar junto, momentos de compartilhar da palavra também. Mas tivemos momento de orar, enfim. Mas tivemos momento de abrir o coração. Sim. Momentos de dizer assim, cara, deixa eu compartilhar um pouquinho como é que está a minha história. E aí depois dividimos em grupos, de 3 em 3, para dizer, cara, eu preciso que tu me ajude em oração nisso. Cara, não estou bem. E a gente não está bem em um monte de coisa. Entendeu? E tá tudo certo não estar bem. Sim. Errado entendeu? Seria se tivesse muito. Ou eu tentar esconder isso, sim, cara. Sim. Não, cara, eu tô precisando de ajuda. Eu preciso que tu me ajude em oração nisso. Eu preciso que tu contribua de alguma forma nisso. E aí a gente chora, se abraça, ora junto e tal. E top. Então, assim, a gente procura estender a mão nisso, né? De ajudar o cara, enfim, no que ele precisar, mas com esses 2 focos muito principais, assim, ajudar ele a fazer essa gestão e o relacional, de sermos uma rede relacional. Mais do que qualquer coisa, nós somos uma rede relacional. Sabe o que eu tenho percebido, pastor? Chegando de fora, né? Porque como eu viajo bastante, a gente acaba conversando com muita gente. E isso tem sido uma coisa não isolada. Está acontecendo, inclusive, na nossa igreja. A gente já está tendo, por exemplo, retiros só de pastores, para eles se conversarem entre si. Então, eu tenho muita expectativa nisso. Tenho muita expectativa nisso, né? E um dos pastores, um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Daniel Fischer, ele é pastor em Lajeado. Ele fez uma afirmativa no meio desses retiros. Eu sonho com uma igreja onde os pastores sejam amigos, né? Onde haja um ambiente de amizade, não só um ambiente de funções, colegas de trabalho, né? Acho que é isso. Legal. Não, e mais do que isso, cara, a gente está conseguindo romper não só isso, mas nós viemos de uma fase onde nós não éramos nem colegas, nós éramos competidores. Porque nós competíamos entre nós. Sim. Tô pegando teus membros aí. Isso, E, cara, puxa, a igreja do rapaz lá dividiu. A gente ficava assim, que pena. Mas a minha não, graças a Deus. Né? Sim, era mais ou menos assim. Era uma lágrima de crocodilo que a gente chorava. Sim. Porque, Sim. cara, que se exploda a gente ri, óbvio que é triste, né? É triste. Sim. Muito. Mas a gente veio disso. Sim. Né? Era muito comum isso, cara. Nós éramos um exército entrincheirado, cada um na sua trincheira lutando pelo seu, que se exploda, se o outro vai morrer com fogo amigo, eu quero lutar pelo meu. E era muito ruim, né? Então hoje já conseguimos transicionar disso, hoje já fomos para colegas, já nos vimos como colegas e hoje estamos conseguindo caminhar como irmãos. Cooperadores, né? Que legal, que bacana. Que maravilha, que resenha maravilhosa. Mas, pastor, para nós encerrar agora, encerrarmos, né? A gente quer agradecer esse tempo, assim, maravilhoso que a gente teve, assim, nossa, poder conhecer um pouco melhor a tua história. Por nós, a gente ia longe, né? Mas fala aí, deixa as redes sociais suas, da igreja, enfim, onde o pessoal consegue te encontrar, o horário das celebrações, até o pessoal que nos acompanha aí, enfim, também se quiser fazer algum convite aí, enfim, de algum evento, conferência ou da escola, fique bem à vontade. A gente está aqui para reverberar o que está acontecendo lá. Amém. Gilson, obrigado mesmo. Mônica, obrigado pelo convite. Foi uma honra enorme estar com vocês. Foi prazeroso demais. Foi um papo muito top, muito leve, muito gostoso. Obrigado mesmo. Bom, minha rede social é Anderson Lima _Brasil. Essa é a minha, no Instagram. E a rede social da igreja é @CTF Novo Hamburgo, né? Que é a sigla de Catch the Fire. CTF Novo Hamburgo, tanto Instagram quanto YouTube. Você vai ver ali as nossas postagens e tal, e enfim, os nossos cultos transmitidos. Temos cultos
domingos às 9 da manhã, às 5 da tarde, às 7h30 da noite. Então, em alguns desses horários, cara, vai dar para cair com a gente lá. Vai ser um prazer. Obrigado, pessoal. Foi uma honra. Toda nossa. Bênção, Mônica. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô aqui agora, fiquei mais calma. Muito feliz, e a honra é toda nossa, pastor, né? Mais uma vez, muito obrigada por tudo que vocês representam na minha vida, na minha família. Miriam, Tchaneli, um beijo. Vocês são muito importantes para mim. Obrigada, estou muito honrada. Maravilha, pessoal. Que episódio maravilhoso. Obrigado você que ficou até o final. Compartilha esse episódio, manda aí para seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Queremos agradecer mais uma vez Rede Osana, que nós estamos gravando esse episódio aqui, Jazz e Diógenes Consultoria Imobiliária, Costa Assessoria Previdenciária, Pizzaria Brazuca, Gráfica Win, né? Que Deus abençoe, e também a Cutelaria Imperador Bigode, o Matheus que está na parte técnica aqui. Deus abençoe, até o próximo episódio. Deus abençoe vocês. Tchau.